Olá, seja bem-vindo a mais um podcast de Panorama Bíblico e hoje nós vamos falar sobre a visão panorâmica do Novo Testamento. Em 63 a.C., sob o comando do general Pompeu, Roma conquista o Império Grego, aumentando assim o seu território. Em 47 a.C., Herodes, o Grande, passa a reinar sobre toda a Galileia, com apenas 26 anos. E no ano 4 a.C., Herodes recebe a visita de três reis magos que lhe informam ter seguido uma estrela que indicaria o nascimento do grande rei e salvador da Judéia. O grande Herodes temia perder o seu posto real e, com 69 anos de idade, sente-se ameaçado por uma criança que acabaria de nascer, e pergunta para os reis magos, né, aonde nasceria esse grande rei. Ao ser avisado que seria em Belém, é percebido que os reis magos não voltariam. Ordena então que os soldados matem todos os meninos de 2 anos para baixo, e a família de Jesus fogem para o Egito. Simão, que era o sacerdote da época, ele reconhece que Jesus era o grande rei que estava por nascer, né? E aí, tomando Jesus no colo e apresentando a Deus, ele glorifica a Deus porque seus olhos ainda viram a salvação de Israel. Jesus ele teve uma infância normal e crescia em graça e conhecimento. A sua família cumpria os seus votos de judeus fiéis e, após a morte de Herodes, a sua família então volta para o Egito e passa a morar em Nazaré, aonde presta cultos nas principais festas do seu povo. E, aos 12 anos, Jesus encontra os sacerdotes do templo e fala com eles com muita sabedoria. Então, veja, embora Jesus tenha sido conhecido como Nazareno, ele não nasce na cidade de Nazaré, mas ele foi criado ali. Ao completar 30 anos, Jesus inicia então o seu ministério. Primeiro, acontece o batismo de João Batista nas águas, para que se cumprisse toda a justiça. Ao ser batizado, Jesus se identifica conosco e deixa-nos um exemplo, né? Então, quando nós descemos as águas, nos sepultamos com Cristo. O velho homem morre ali. E quando nós subimos do batismo, né? Subimos das águas, nós ressuscitamos com ele, assumindo então uma nova vida, né? Depois disso, a gente tem a tentação no deserto. À semelhança do primeiro Adão, Jesus também foi tentado por Satanás, porém não cedeu à tentação e venceu. A diferença é que o primeiro Adão, ele foi tentado no paraíso, num lugar de alegria, onde ele tinha tudo à sua mão. Já Jesus, ele foi tentado no deserto e mesmo assim, ele venceu a tentação. O terceiro episódio importante, então, que permeia ali o Novo Testamento, né? Em especial os quatro evangelhos, é que Jesus escolhe os seus discípulos. Pedro, o impulsivo, João, educado e também ambicioso. Lembre que foi João, né? A mãe de João que pergunta quem poderia sentar à direita de Jesus. Às vezes, até malzinho, né? João, o apóstolo do amor, ele às vezes é até mal. Ele pede que os samaritanos sejam consumidos, veja só. Amável também, né? Essa, inclusive, foi a marca de João, o apóstolo do amor. Tomé, o incrédulo, Judas, o infiel e ladrão e traidor. Gente, por mais que isso seja nos chateie, por mais que isso nos constranja, nós também conseguimos nos ver em cada apóstolo, né? Quantas vezes a gente pratica pecado? E isso é infidelidade, isso também é traição, como Judas fez. Quantas vezes a gente prega o amor, mas à semelhança de João, a gente espera que Deus consuma alguém, né? Quantas vezes somos impulsivos como Pedro? Então, eles trazem para nós muito exemplos. Não eram homens perfeitos, não foram escolhidos por Jesus porque tinham algo para oferecer para Jesus, jamais. Eles eram imperfeitos pecadores, assim como nós. Então, quando Deus nos chamou para fazer parte deste povo, ele reconhece em nós também todas essas limitações, mas nós temos em Cristo, né, a confiança de que seremos guiados pelo Espírito Santo e, por mais imperfeito que sejamos, faremos o melhor para fazer a obra de Deus. Depois começa então o seu ministério público, depois do batismo, da tentação no deserto, depois de escolher seus discípulos, começa o ministério público de Jesus, que se constitui de
realização de milagres, contação de parábolas. O que eram parábolas? Histórias que facilitavam a compreensão do povo naquilo que Jesus queria que eles entendessem, né? Pregação de esperança e de arrependimento. Jesus ele fazia alguns milagres que apontavam para a sua messianidade. Por exemplo, ressuscitar ao terceiro dia, em Israel era até uma prática conhecida. A gente tem aí os profetas, né, que ressuscitaram algumas pessoas. Por exemplo, Elias ressuscita o filho da viúva. Eliseu também faz ressuscita também algumas pessoas. Porém, ninguém jamais ressuscitou um morto de 4 dias, como Jesus fez com Lázaro. E isso fazia com que as pessoas enxergassem nele atitudes messiânicas, né? Confirmava a messianidade de Jesus. Também ninguém nunca curou um cego de nascença, mas Jesus sim. Então, tudo isso ele apontava para Cristo, para Jesus como o Cristo esperado, né, por Israel, embora Israel não reconheceu. O quinto episódio que acontece é a morte e a ressurreição de Jesus. O sexto, após a ressurreição, Jesus caminha 40 dias sobre a terra, realiza mais milagres e diante dos discípulos e mais de 40 pessoas. E depois disso, ele é assunto aos céus. Antes da sua partida, Jesus aconselha a igreja a permanecer em Jerusalém em oração, aguardando a chegada do Espírito Santo. Então, a partir daí, a igreja de Atos, ela começa a evoluir. Olha o que acontece. Jesus ressuscita, caminha sobre a terra por 40 dias, faz mais milagres. Um desses milagres que Jesus faz nesse período é quando Pedro passou a noite inteira pescando e não consegue pegar nada. Lá da margem do rio, Jesus grita para Pedro dizendo: "Joga a rede para o outro lado". Pedro ainda questiona, dizendo: "Ah, eu passei a noite inteira, não peguei nada. Será que eu vou conseguir pegar alguma coisa do outro lado?" Mas ele obedece. E quando ele joga a rede do outro lado, são tantos peixes que o barco quase se quebra no meio. E a partir dali ele reconhece que aquele homem era Jesus, né? Jesus ele teve a sua aparência modificada depois da ressurreição. Então, os apóstolos eles tinham uma certa dificuldade em reconhecer quem era Jesus, né? Por exemplo, o povo que andava com eles, os dois que andavam com ele no caminho de Emaús, né? Passaram tanto tempo com Jesus e não reconheceram. E depois de comentarem acerca dele, eles falam: "Ah, foi por isso que nós percebemos", né? Então, Pedro ele reconhece que é Jesus quando ele vê que o milagre exageradamente acontece. Meu barco está quase partindo ao meio de tanto peixe, eu não estou nem conseguindo pegar a pesca que eu fiz. Então, ele realiza alguns milagres nesse período de 40 dias, diante de várias pessoas, e depois ele é assunto ao céu. A partir dessa ascensão, nasce então a igreja primitiva. Eles permanecem por 40 dias em Jerusalém. E lá em Atos 1:8, em Jerusalém, Judeia e Samaria e confins da terra, né? Essa frase está lá em Atos 1:8, quando diz assim, Jesus fala: "E serão minhas testemunhas em todos esses lugares". Eles se reúnem em Jerusalém e, em oração, aguardam a chegada do Espírito Santo. Veja, a igreja não sai pregando sem direção. A igreja espera primeiro que o grande consolador e o grande mestre, né, que é o nosso guia, o Espírito Santo, desça sobre a igreja. E a partir dali, a igreja começa então a pregação. Em Atos 2, o Espírito Santo do Senhor, né, o Espírito Santo de Deus, ele desce e a igreja cresce de 120 para 3.000 membros. Na segunda pregação de Pedro, de 3.000 membros para 8.000 membros, porque houveram mais 5.000 conversões. Em Atos 8, no entanto, acontece a morte de Estevão, com o consentimento de Saulo, que depois a gente conhece ele como Paulo. E aí, a partir daí, acontece a dispersão da igreja. A igreja ela é perseguida e se espalha. Somente os apóstolos permanecem em Jerusalém. Mas veja só, com a morte de Estevão, a igreja se espalha e a partir daí, gente, o evangelho começa a se alastrar pelo mundo. Veja que interessante. Naquela época, as estradas eram livres e as pessoas poderiam transitar com bastante facilidade e segurança, porque o Império Romano proporcionou isso. A língua grega, ela era disseminada por todos os povos. Então, se comunicar naquela época era fácil.
rápido e acessível. Quando Estevão morre, as pessoas fogem com medo da morte, mas elas levam consigo uma mensagem preciosa que se chama Evangelho. E aí eles começam a cumprir o que lá em Atos 1:8 está escrito: Semieis minha testemunha tanto em Jerusalém, que são os apóstolos que ficaram, né? Judeia, Samaria, confins da terra. É como se eu estivesse dizendo o seguinte: olha, vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Aracaju, em Sergipe, no Nordeste, no Brasil, na América do Norte, pensa. E ele só vai ampliando isso, ele só vai ampliando isso. Ele só não disse que ser-me-eis minha testemunha por todas as gerações que viriam, mas ele disse até os confins da terra, ou seja, até que o mundo termine, haverá evangelho. Até que tudo se consuma, haverá evangelho. Então Jesus também estava falando de nós. Olha, o evangelho vai sair de Jerusalém e vai chegar até 2022, que é quando esse podcast está sendo gravado, né? Atos 8, o Espírito Santo desce sobre os samaritanos e aí começam as conversões fora, né, do povo judeu. Em Atos 10, o Espírito Santo desce sobre os gentios. Lembra daquela história de Cornélio? Aquele homem que tem uma visão, né? Pedro tem uma visão de um lençol que se estende sobre eles e aí sai daquele lençol comidas impuras. Ali representava os gentios, é a conversão dos gentios. Em Atos 9, tem também a conversão de Saulo de Tarso, o grande escritor, né, escreveu a maioria dos livros, né, das cartas que são apresentadas para nós no Novo Testamento. Bom, mas isso é assunto para outro podcast e depois a gente vai falar um pouco sobre a obra literária de Paulo. E no final disso tudo, a gente tem o restante de Atos, que são as viagens missionárias de Paulo, as viagens missionárias dos apóstolos, a prisão de Paulo, o testemunho dele, Paulo entregue a Roma e morre decapitado em 64, mas isso não fica registrado, né? Também em Atos a gente vai ter o grande concílio, né? Onde eles vão alinhar as verdades do Evangelho. Entenda que a igreja, até então, ela era constituída por um povo judeu, os judeus que receberam Cristo. Então eles tinham uma raiz, uma raiz religiosa no judaísmo, que é muito parecida com o cristianismo. Só que no decorrer do tempo, a igreja foi ganhando os gentios e outros povos que também tinham os seus deuses e as suas formas de culto, né? E essas práticas de culto estavam entrando na igreja e desconstruindo aquilo que foi construído pelos apóstolos. Então, houve a necessidade de se fazer um concílio. E esse concílio, que foi presidido pelo apóstolo Tiago, também era irmão de Jesus, neste concílio que foi de extrema importância, para o povo, né, para a formação da igreja, eles vão falar acerca das doutrinas, né, e do que se alinharia então com as verdades que Jesus havia deixado para eles. Atos é uma. A gente precisa pensar em Atos como sendo uma, um palco geral de tudo o que aconteceu naquele tempo do Novo Testamento. Como assim um palco geral? Tudo o que acontece nas epístolas de forma isolada estão sendo retratadas também em Atos, de forma fragmentada. Então, Atos, ele é um apanhado geral do que acontece depois da morte e ressurreição de Cristo e do surgimento da Igreja do Senhor. Se você ficou comigo até aqui, eu tenho certeza absoluta que esse assunto é de extrema relevância para você. Então, eu convido você a assinar o nosso canal, a permanecer com a gente, maratonar esse playlist, né, de panorama bíblico e conhecer um pouco mais da história bíblica.